Porque para tudo há um limite. Até um remédio tomado errado, o efeito é colateral. O efeito é oposto daquilo que a bula diz que vai acontecer. João capítulo 19, todos acharam? O versículo é o 30. Vamos ler. Todos acharam? Amém? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Nós acabamos de ler que Jesus ele estava ali na cruz e ele disse: está consumado. Jesus ele não pronunciou estas palavras como alguém que desistiu, nem como alguém que perdeu as esperanças, nem como alguém que estava cercado pelos seus inimigos e que não havia chance de escapar. Não. Jesus disse estas palavras como alguém que tinha cumprido a sua missão. Hoje estamos aqui reunidos no culto de Santa Ceia e nos fez refletir o que Jesus fez ali na cruz. E se hoje eu e você estamos aqui para celebrar a Ele, foi porque Ele disse: está consumado. Quando Jesus disse: está consumado, Ele quis dizer que aquela missão que foi confiada a Ele, Ele cumpriu. E a cumpriu com excelência. Ele não disse: está consumado, como alguém que desistiu. Ele disse: está consumado, como alguém que venceu. E se hoje você está aqui nessa noite, foi porque Jesus disse estas palavras: está consumado. Se hoje eu e você não somos mais escravos do pecado, foi porque Jesus disse estas palavras: está consumado. Se hoje eu e você estamos em liberdade para adorar a Ele, é porque Jesus disse: está consumado. Nós hoje temos a liberdade, nós hoje temos livre acesso a Deus, porque alguém cumpriu a missão que lhe foi confiada. E Ele cumpriu a missão que lhe foi confiada exclusivamente por amor. Por amar a mim, por amar a você, que Ele cumpriu aquilo que lhe foi proposto. Talvez você esteja aqui, esteja passando por muitas dificuldades e lutas, e às vezes os dias maus nos faz esquecer o quanto nós somos amados. E eu passei a tarde meditando a respeito do culto de ceia. É o culto ao qual nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Deveria ser o culto ao qual o seu coração esteja mais cheio de gratidão. Porque você foi amado. E a prova do amor do Senhor para com a minha vida, para com a sua vida, foi escrita lá na cruz. Foi quando Ele, de braços abertos, Ele disse: está consumado. Que nessa noite você adore a Ele com o coração cheio de gratidão. Que nessa noite você se desprenda a dar o seu melhor ao Senhor com muito fervor. Porque eu só estou aqui. Porque você só está aqui. Porque há mais de 2000 anos atrás, alguém na cruz gritou: está consumado. Aquele que estava sobre nós, o peso que estava sobre nós, foi pago por Jesus lá. Eu quero te convidar nessa noite a se posicionar diferente neste culto de ceia. Não como espectador. Não como alguém que está olhando, esperando o que vai acontecer, mas alguém com o coração cheio de gratidão.
Porque o preço que precisava ser pago, já foi pago. O Senhor já nos deu livre acesso ao céu, por meio daquele que gritou lá na cruz, está consumado. Que nessa noite o seu coração se encha de gratidão. Porque você hoje é livre. Porque o seu Jesus pagou um preço por você. E Ele fez isso por te amar. E às vezes você está aí mendigando o amor de A, o amor de B. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, eu te amo. E a prova do meu amor por você já foi feita lá na cruz. O que precisava ser feito já foi feito. E eu quero te convidar a ficar de pé. Como alguém que foi comprado com alto preço e foi o preço de sangue. Eu quero te convidar nessa noite a ficar de pé de uma forma diferente. Com o coração grato. Porque hoje você é livre. Outrora estávamos condenados. Mas hoje nós temos o direito ao céu. Porque Jesus disse está consumado. Pai, nessa hora te rendemos graças. Te levemos louvores e adoração. Somos gratos ao Senhor, Deus, pelo que o Senhor fez na cruz. Hoje é noite, Deus, de nós celebrarmos a vitória. Porque o Senhor disse lá na cruz, está consumado. E a partir desse momento, Deus, o Senhor cumpriu. O Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Para que hoje eu pudesse estar aqui. Para que hoje eu pudesse ser livre do pecado. Para que hoje eu pudesse ter direito à vida eterna. Para que hoje eu pudesse, meu Deus, passar a eternidade com o Senhor no céu. Nós te adoramos, Jesus. Nós te rendemos graças, Jesus. Nós não merecíamos nada, mas por amor o Senhor se entregou. Nós não merecíamos nada, mas por amor o Senhor se entregou e nós somos gratos. Obrigada, Jesus, por me amar. Quando ninguém me amava, o Senhor me amou. Quando ninguém dava nada por mim, o Senhor me escolheu. Senhor, obrigada por ter me escolhido. Dentre muitos que prestavam em ser muito melhor do que eu, o Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu, querido, e esse é o motivo de você glorificar a Ele, de você adorar a Ele. Entre muitos e muitos, o Senhor escolheu você. Entre muitos da sua rua, o Senhor escolheu você. Entre muitos da sua casa, o Senhor escolheu você. E hoje você está aqui, na presença do Senhor, porque Ele te ama. Toma, Pai, a direção deste culto nessa noite. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, abre os céus em favor da Tua igreja. Senhor, o Senhor disse na cruz está consumado. E porque foi consumado, o Senhor subiu aos céus e derramou o Teu Espírito sobre as nossas vidas. Hoje temos o Espírito da verdade morando em nossas vidas, porque o Senhor consumou, o Senhor executou. Oh, Senhor, flua neste lugar com a Tua presença. Toca em cada vida, Pai. Se adentrou alguém aqui cansado, oprimido, sobrecarregado, que nessa noite Deus saia daqui com o coração cheio, com a vida cheia, meu Deus, de gratidão, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado. Aleluias. Santo é o Senhor. Deus está aqui. Aleluias. E eu quero te convidar nessa hora a orar pela essa pessoa que está do seu lado. Aleluias. Ore por ela, peça para que o Senhor toque nela, encha ela, fale com ela. Que nessa noite seja um dia de renovo para ela. Pai, nessa hora eu intercedo pela sua igreja. Senhor, eu não sei quais são as necessidades deles. Eu não sei, Deus, as guerras que ele enfrentou nesse dia para estar aqui. Mas eu te peço nessa hora, toma a vida de cada irmão em Tuas mãos. Eu te peço nessa hora, Deus, que as cadeias sejam quebradas. Pai, que aquilo que prende, meu Deus, seja quebrado. Senhor, eu te peço nessa hora que o Senhor toque de uma forma diferente. Que aquele que está fraco, Deus, o Senhor dê força. Que aquele que está desanimado, meu Deus, saia daqui cheio da Tua presença. Eu quero te apresentar, Deus, a família dos meus irmãos, os parentes dos meus irmãos. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor use cada um como instrumento vivo em sua casa. Que assim, Deus, como a missão que foi lhe dada foi cumprida. Que a missão que o Senhor deu para cada um, Deus, eles venham executar. Não, Deus, por merecimento, mas porque o Senhor é bom.
E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fortalece, meu Pai, nessa noite. Eu quero repreender em nome de Jesus toda ação maligna. Eu quero paralisar nessa hora pelo poder que é no nome de Jesus. Toda interferência, todo espírito de distração, em nome de Jesus, toda irreverência, todo espírito perturbador, eu dou uma ordem, desapareça deste ambiente. Toda enfermidade, toda dor de cabeça, toda dor de coluna, seja agora em nome de Jesus neutralizada. Senhor, te peço, abre os céus em nosso favor. Abre os céus em nosso favor, Pai. Que o Senhor receba a adoração, que o Senhor receba louvor. Pai, que nas áreas celestes, todo o principado, toda potestades, eles sejam nessa hora repreendidos. Eles sejam paralisados, meu Deus. Que no momento da adoração, meu Deus, vidas sejam tocadas. Que no momento da adoração, vidas sejam libertas. Que no momento da adoração, vidas sejam renovadas. Que o Senhor tenha liberdade, Espírito da verdade. Tem liberdade em nosso meio. Tem liberdade de agir em nosso meio. Te convidamos, Senhor, a se fazer presente. Te convidamos, Senhor, a se fazer presente. Esse culto é para o Senhor. A adoração é para o Senhor. Você pode, igreja, levantar as mãos para o céu. E nessa hora render graça ao seu Deus. Você pode nessa hora abrir a sua boca e glorificar ao seu Deus. Você pode lembrar de tudo que o Senhor já fez por ti. Você pode lembrar de tudo que o Senhor já te livrou. Das noites que o Senhor, que você passou com o Senhor e de manhã teve resposta. Você pode nessa hora glorificar a Ele, porque você estava perdido, mas Jesus te alcançou. Mas Jesus te alcançou. Mas Jesus te alcançou. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és o meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, e em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu entra, Jesus, entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Oh, Jesus.
Minhas lamparinas estão acesas. Estamos esperando, Jesus. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Teus olhos têm fogo e eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Fogo nos olhos e eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o seu nome cresça, enche este lugar.
céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. O meu amado é milhares. Meu amado, meu amado é Yeshua. Yeshua. E que se abra os céus, a nossa festa. E que se abra os céus, o seu reino vem, vem, vem. A nossa festa no nosso Deus. E que se abra os céus, o seu reino vem, vem, vem. A nossa festa no nosso Deus. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Encha o céu de adoração. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Grande é o Senhor, Deus. Aleluia, 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 aleluia. Toda honra e toda glória para ti, Jesus. Aleluia. 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vamos ler mais 2 versículos no capítulo 15.
capítulo 15. Agora vamos ler os versículos 22 e 23. Diz a palavra do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. No texto, por ora lido, nós encontramos Deus limitando a Saul. Deus dizendo a Saul até onde ele podia ir e o que ele podia fazer. Temos que entender muito bem, não só pela Bíblia, como também pela vida, que a vida nos impõe limite. Quando nós queremos viver uma vida ilimitada, sofremos a consequência de viver uma vida ilimitada. Observe só. Você não pode gastar mais do que você ganha. Existe um limite de gasto para todos aqueles que são assalariados e até mesmo para aqueles que são empresários. Para aquele que é assalariado, ele deve gastar apenas a metade do que recebe. É um limite. Para os empresários, ele deve gastar a metade do lucro. Entretanto, nós estamos tão acostumados a uma vida sem regra, a uma vida sem limites. Na vida financeira, a maioria sempre no vermelho. Por falta de regra, de conduta, por falta de limitar, lares, famílias estão sempre em desavenças. Tudo isso porque não vive os limites que são estabelecidos pela ordem natural das coisas e também pela ordem de Deus. Saul era rei constituído por Deus. Deus teve o prazer de escolher Saul e de também enviar Samuel para que Samuel ungisse a Saul como rei. Mas, entretanto, não é porque Saul foi escolhido por Deus, era ungido, que ele não tinha limite estabelecido. Deus estabeleceu o limite. Disse para Samuel o que Saul deveria fazer, como fazer e quando fazer. Se Saul não foi bem-sucedido, foi porque Saul ultrapassou os limites. Não é bom de maneira nenhuma ultrapassarmos os limites. Há limites para tudo. Há limites
para até o comer. O ser humano não aguenta e nem pode comer em demasia. Existe realmente um padrão, existe um limite. Quando o ser humano rompe esse limite, quebra esse limite, ele também recebe a doença na sua vida. Então é necessário que nós venhamos entender um pouco de limite. E para entendermos um pouco de limite, hoje eu quero falar exatamente sobre limite, andando no limite. Quem não anda no limite, quebra limite, quebra regras, quebra coisas que não deveria quebrar. E quando quebramos regras, sofremos pelas quebras de regras, seja elas quais forem. É necessário que vivamos no limite. Nem todos querem. E por nem todos quererem viver uma vida dentro do limite, dentro das regras pré-estabelecidas, colhe para si vários infortúnios. Colhe para si desconforto emocional, espiritual e até físico, por quebras de limites. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, falar de limite sem saber o que é limite. Eu penso que você também sabe o que é limite. Limite não é, às vezes, aquilo que pensamos que é. Existe uma definição correta para limite. Existe realmente uma explicação real, não imaginária, não voltada para o nosso achismo. Eu acho que limite é isso ou aquilo. Não, limite não é aquilo que eu acho. Limite é aquilo que verdadeiramente é. O que é limite? É uma linha que marca o fim de uma extensão. Por exemplo, quando eu quero medir 1 metro, eu já estou dizendo o limite, é o metro. Então, aquela metragem dá-se-á até o limite de 1 metro. Se eu quero fazer 15 refeições por dia, o meu organismo não tem condições para isso. Então, o meu organismo tem condições de fazer 3 refeições e 2 lanches, um pela tarde e outro pela noite. Então, há limites para todas as coisas. E eu gostaria de interagir isso com você. Quem me ouve aqui nessa noite, diga amém. Aí atrás vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Então diga para a pessoa que está do seu lado, diga, não quebre o seu limite. Vai ser prejudicial para você. Na matemática, limite é grandeza constante, da qual uma variável pode aproximar sem nunca a atingir. Mas não temos a definição apenas de limite na matemática, não temos apenas a definição gramatical de limite, que é uma extensão que marca um ponto. Temos também que é necessário andar no limite. Por quê?
Porque quem anda no limite chama a atenção. E quem não anda no limite também chama a atenção. Aqueles que rompem com a possibilidade de alcançar aquilo que não pode, daquilo que há um limite, se frustra. E Deus não nos chamou para vivermos uma vida frustrada. Deus nos chamou para vivermos uma vida no limite. Então, andar no limite é um dos segredos da vida. Repitam comigo, diga: andar no limite é um dos segredos da vida. Mas o que é realmente andar no limite? O que é? Falamos até aqui introdutoriamente do que é limite, mas agora queremos abordar para você o que é andar no limite. Veja uma coisa interessante, uma ilustração muito interessante. No namoro, por exemplo, o casal de namorados, eles têm um limite até onde vai. Eles têm um limite até onde pode ir as carícias. Eles têm um limite até um tempo de quanto pode ficar a sós. Ele tem limite no namoro. Limite imposto por normas, por regras de moral e também por regras impostas pelos próprios pais. A quebra desse limite vai acarretar em uma gravidez precoce, em um filho que às vezes é gerado e não assistido, e tudo isso porque quebrou um limite, quebrou um princípio, quebrou uma regra. E nós pensamos, amado, que o mundo é sem regras, a vida cristã é sem regras, que nós podemos viver a vida fazendo, praticando tudo o que quisermos fazer ilimitadamente. Não é assim. Você pode, veja bem, ultrapassar um semáforo. Você pode avançar um sinal. Pode. O carro é seu, a cabeça é sua, o dinheiro é seu, a multa quem vai pagar é você. Mas é certo? É certo viver uma vida no trânsito descontrolada? É certo viver uma vida no trânsito sem limites? Não é. Não é. Então, nós não podemos ultrapassar o limite nem um pouco sequer. Existe uma regra estabelecida por Deus para os filhos. Honre pai e mãe, sem questionamento. O filho não deve questionar. O filho não deve achar que o pai só é digno de honra se o pai for correto aos olhos do filho. Ainda tem essa, aos olhos do filho, porque nós queremos corrigir as pessoas aos nossos olhos, à nossa perspectiva, à maneira que achamos, e não funciona isso. Porque às vezes não dá certo, porque as pessoas querem impor o seu ponto de vista nas pessoas, e não devemos. O guarda de trânsito, ele não aplica o seu ponto de vista,
ele aplica a lei do trânsito. Deus não aplica o seu ponto de vista. Deus aplica a lei da sua palavra. E nós queremos aplicar às pessoas o nosso ponto de vista. Não funciona, não corrige ninguém, só nos leva a viver uma vida sem limite, desordenada. Porque viver uma vida sem limite é viver uma vida desordenada. Para que serve o limite? Estou falando nessa noite, para mim e para você, a necessidade de andarmos no limite. Saul não andou no limite e se deu mal. Então, para que serve o andar no limite? O limite é sempre o ponto máximo. Sempre o ponto máximo é o limite. Não é o começo. É até onde eu posso ir. É até onde você pode ir em todas as áreas de sua vida. Quando queremos viver uma vida sem regra, sem conduta, sem limite, uma coisa muito séria é a criação de filhos. Deixe seu filho ser criado de qualquer maneira. E você verá, quando ele chegar à adolescência, o que ele será. O ser humano, ele precisa ser disciplinado desde criança, porque senão ele vai viver uma vida sem regra. Ele vai viver uma vida pela qual não haverá limites para ele. E vai se dar muito mal. Um filho, por exemplo, se ele for entregue a si mesmo, ele vai realmente viver sem regra. E todo ser humano que vive sem regra, se o ser humano não tivesse regras impostas para viver, regra no trabalho, regra em casa, regra na escola, regra familiar, regra na casa de Deus, regra obedecida pela palavra de Deus, se não houvesse regras, se não houvesse limites, o ser humano auto se destruiria. Ele comeria até morrer, ele brigaria até morrer, ele faria coisas até morrer, ele faria sexo até morrer. Então é necessário andar no limite. E o meu conselho nesta noite é: vamos andar no limite. Use sempre o cinto de segurança da vida. Eu não estou falando do cinto de segurança que você usa ao dirigir. Eu estou falando do cinto de segurança da vida. Cinto esse que você usa ao viver. Ao viver. Uma pergunta simples, muito simples. Você está com o seu cinto de segurança afivelado? A qualquer momento pode acontecer um acidente de percurso na nossa vida. Não estou falando de acidente, de cair de uma escada, de bater o carro. Não, eu estou falando de acidentes de percurso que vai nos levar à vida. E é necessário que nós estejamos com o nosso cinto de segurança. E que cinto de segurança é esse? Atenção, vigilância, despertamento. Entenda uma coisa, meu amigo, meu cristão abençoado que está aqui. Tudo que vem à cabeça, vem para ser feito. Tudo que te vem à cabeça, vem para ser feito. Ouça, presta atenção. Mas tudo que nos vem à cabeça, devemos fazer?
De repente, dá uma vontade aí de fazer qualquer coisa errada, porque deu vontade de fazer essa coisa errada, você vai se entregar ao erro, você vai sacrificar a sua vida, a sua família ao erro, porque não quer viver regras, porque não quer viver limites. A falta de limites prejudica consideravelmente a vida do homem. Deus te fez, Deus me fez para sermos limitados. Amém? Até o nosso levantar e ir ao bebedouro durante o culto tem limite. Até o nosso levantar e ir ao banheiro tem limite. Você entendeu? Até conversar com uma pessoa tem limite. Você não fica conversando com uma pessoa dia e noite sem parar. Há um momento que você tem que dar um basta naquela conversa. Há um momento que você tem que dizer bem assim, vamos encerrar por aqui, depois a gente conversa mais, depois a gente toca no assunto. Tudo tem limite, meu irmão. Tudo. Na igreja, eu não posso estar pregando e vou para lá, vou para cá. E você, na igreja, por exemplo, não pode ir durante 2 horas, 50 vezes no banheiro. E conversa com um, conversa com outro. Não pode, tem limite. E viver uma vida ilimitada é prejudicial. Amém? O que é andar no limite? Andar no limite é cuidar da saúde e da vida. Quando você anda no limite, você está cuidando da sua saúde, você está cuidando da sua vida. O que é andar no limite? É você pilotar a sua vida de forma correta. Você tem, como cristão, pilotado a sua vida de forma correta? É importante. Quem pilota a nossa vida somos nós mesmos. Quem comanda a nossa vida somos nós mesmos. Quem toma decisões certas ou erradas somos nós mesmos. E quantas decisões erradas poderiam ser evitadas se nós nos limitássemos? Se nós tivéssemos dito para nós mesmos, não, eu não vou fazer isso. Não, eu estou no comando da minha vida, eu sou o piloto da minha vida e eu quero verdadeiramente limitar a minha vida. Uma coisa simples, dentro do limite do tempo. Se você não estabelecer horário correto para dormir e não dormir o tempo necessário, pode ter certeza que a sua mente não vai funcionar direito. Você não terá uma vida saudável. Porque Deus, por exemplo, não deixou a noite para passarmos de 9 horas da noite até 3 da manhã, 4 da manhã, nas redes sociais. Hoje sabemos que ficar muito tempo com os olhos fixos em uma televisão, em um computador ou em um celular, vai prejudicar o desenvolvimento mental do ser humano. O ser humano terá vários transtornos mentais por causa do vício das redes sociais. Para tudo há um limite. E as redes sociais, elas têm colocado realmente já um dispositivo para que eu e você veja o tempo, programe o tempo que queremos ficar conectado com aquela rede social. Sabe por quê? Porque se surgir algum processo, a rede social vai dizer bem assim, não é culpa nossa,
Nós temos um cronômetro nas nossas redes sociais e para marcar o tempo. Outro dia uma pessoa realmente estava dizendo que quando ela ficou tão entretida na rede social que ela estava acessada, que quando ela deu por si, já tinha passado mais de 6 horas e ela não tinha feito nada. Todo aquele tempo que ela esteve nas redes sociais foi um tempo perdido que não acrescentou nada na vida dela. A vida não é mantida por coisas que não acrescentam nada. Pelo contrário, a vida é mantida por coisas que acrescentam. Amém? Quem está entendendo? A vida é mantida por coisas que acrescentam, trabalho, e às vezes trabalho com muito suor, às vezes trabalho com muito empenho, com muita dedicação. Se você gasta 6, 7 horas por dia nas redes sociais, eu tenho uma má notícia para lhe dizer. As redes sociais não pagarão as tuas contas que você tem para pagar no final do mês. Então, use o seu tempo corretamente. Viva uma vida pela qual você esteja no controle dela. Não deixe que os outros estejam no controle da sua vida. Quem deve estar no controle da sua vida é você mesmo. Mas eu continuo perguntando e respondendo. O que é andar no limite? Não é sempre obter o primeiro lugar da fama. Não é não. Tem pessoas que elas matam e morrem pela fama. Elas ultrapassam limites da vida para serem famosos. Praticam coisas, fazem coisas absurdas em nome da fama, em nome do ser famoso, ser alguém, ser visto. Nós não temos, amado, essa pretensão toda com as coisas de Deus. Nós não queremos muito chamar a atenção de Deus. E é verdadeiramente de quem deveríamos chamar a atenção. Nós deveríamos chamar a atenção de Deus, para que Deus venha dizer de nós o que Ele disse de Jó, o que Ele disse de Noé. Porque Noé e Jó chamaram a atenção de Deus, porque tinham realmente colocado em suas vidas limite. Eles mesmos impuseram limite. Então a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro. E diz de Noé, Noé era um homem justo na sua geração. Isso é maravilhoso. Noé vivendo no meio de pessoas injustas. Noé vivendo no meio de pecadores. Noé vivendo no meio de blasfemadores. E agora Deus diz a respeito de Noé. Noé era um homem justo na sua geração. Por quê? Porque Noé impôs limites à sua vida. Noé não andou com todo mundo. Noé não foi em todos os lugares. Noé não ouviu o que não era para ouvir. Ele não deu ouvidos a todo mundo. Então foi um homem que Deus diz ser um homem justo na sua geração. E Jó, Deus diz que foi um homem íntegro, cheio de integridade na sua geração. Será que isso caiu de paraquedas na vida de Jó, na vida de Noé? Será que isso cai de paraquedas em nossa vida? Não cai. É necessário um exercício no qual eu vou realmente me privar, eu vou dar limites a mim mesmo, eu vou me ponderar, eu vou me estabelecer, eu vou dizer não para mim mesmo. É uma grande dificuldade que nós temos, é a dificuldade de dizer não para nós mesmos,
Porque nós achamos que o que está escrito na Bíblia, melhor dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, é uma vida ilimitada, é uma vida desregrada, é uma vida sem limite. E não é. É uma vida ali pela qual Deus, Ele soma na minha vida, regrando a minha vida, limitando a minha vida, dando-me conselhos e passos corretos que eu devo seguir. Então, ser uma pessoa realmente que anda em limite, não é obter o primeiro lugar da fama, de maneira nenhuma. Nós devemos ser sempre vencedor em relação ao diabo. Diga comigo: Senhor, me dê graças e autoridade para ser sempre um vencedor em relação ao diabo. Irmão, quem comanda a nossa vida é nós e o Espírito de Deus, é Deus e nós. Satanás não pode comandar a nossa vida, não é para comandar a nossa vida. Ele perdeu o direito. Por que ele perdeu o direito? Porque quando Cristo morreu, Cristo o humilhou, Cristo nos transportou do império, do comando de Satanás e nos colocou no comando do seu Filho de amor, colocou no comando de Jesus. Então hoje quem está no comando da minha vida e da tua vida chama-se Jesus Cristo. Amém? É Ele quem está no comando da tua vida, não é o diabo. Satanás comanda a vida daqueles que não têm limite. Tem pessoas que realmente beber já não é bom, e beber sem limite. Tem gente que realmente usa entorpecentes, usa maconha e usa de uma maneira ilimitada, até chegar à overdose. E como chega à overdose, morre. Porque para tudo há um limite. Até um remédio tomado errado, o efeito é colateral. O efeito é oposto daquilo que a bula diz que vai acontecer. Então devemos nos limitar. Uma coisinha que também precisa impor limite sobre ela é a língua. A Bíblia diz que aquele que sabe dominar a sua língua tem poder de dominar todo o seu corpo. Imponha limite sobre a sua língua. É necessário isso. Eu não posso ter uma língua desenfreada, uma língua que não cabe dentro da minha boca. Fala de todo mundo, critica todo mundo, tem o melhor para todo mundo, mas não tem o melhor para si mesmo. Você sabia que o ser humano, ele entende de advocacia, ele entende de ciência, ele entende de medicina, ele é engenheiro, tem um pouco de engenharia, ele chega na casa de um amigo e diz para o amigo: olha, eu faria assim, eu faria a parede assim, mas ele nunca conserta a sua própria vida. Por quê? Porque ele não aprendeu a impor limites na sua vida. E nós temos que aprender, exercitar, colocar em prática o limite das nossas vidas. Porque não é pelo grito que nós vamos impor limites aos filhos. É por exemplo. Se eu for um pai ou um avô, que a vida é falar para os meus filhos e para os meus netos da vida dos outros, eu vou gerar uma pessoa igualzinha a mim ou pior. Esse é o grande medo. A minha vida ilimitada pode prejudicar outros e prejudica outros.
E essas pessoas são as que estão mais perto de mim, são aquelas que eu mais amo. Não ande nos limites dos outros. Não é porque os outros podem que você pode também. Nós temos uma mania ruim. Fulano pode, eu posso. Fulano tem, eu tenho. Não, viva o limite da sua vida. Não é porque fulano tem um cartão de crédito com 35 mil reais de limite que você precisa ter. E o pior é ganhando um salário mínimo. Ganha um salário mínimo e quer um cartão de crédito com 50 mil reais de limite. Para quê? Para não dormir? Para ter fama? Para dizer para os amigos, para humilhar os amigos? Olha, eu tenho um cartão aqui, ó, é 50 mil. Para quê? Para humilhar as pessoas? Então, não deixa a mídia, não deixa as propagandas, não deixa nada, de maneira alguma, sabe, limitar você. Ou deslimitar você. Levar você a uma vida sem limite. Então, você é livre para tomar as decisões que devem ser tomadas na sua vida. 4. Agora eu vou dizer que andar no limite não é se conformar com aquilo que está sendo feito, mesmo estando bom. Nós nos conformamos com o bom e não corremos atrás do melhor. Você entendeu o que eu estou dizendo? Quem entendeu aí? Eu vou explicar. Corremos atrás do bom. Quando chega no bom, paramos. Damos limite no bom. Tá bom essa profissão, tá bom tocar desse jeito, tá bom cantar assim, tá tão bom. E não vamos atrás do melhor. Eu tenho que entender, depois do bom vem o melhor. E é com isso que eu tenho que me preocupar. Não é bom ser crente apenas. Eu tenho que ser um crente melhor. E isso é uma questão de nós estarmos desenvolvendo a vida cristã de um modo correto diariamente. Eu não posso parar como cristão. Você não pode parar como cristão. É aqueles mesmos hábitos como cristão. É aquela mesma vida. Está tão bom. Eu vou ao culto uma vez por semana. Está tão bom. Eu pego na Bíblia quando tem tempo. Eu tenho aquela oração tão formal. Aquela oração tão natural. Aquela oração sem comunção, sem choro, sem a presença de Deus na minha vida. Tudo para mim é natural. Eu tenho que ir em busca do melhor. De ser o melhor crente, de ser o melhor músico, de ser o melhor pregador. Eu tenho esse desafio na minha vida. Diga comigo, diga, o meu desafio é em busca do melhor. É aquilo, amado, ser o melhor pai, ser o melhor esposo. Ontem eu estava ministrando numa igreja aqui na cidade, para a família, e quando terminou o culto, diante daquilo que foi falado, diante daquilo que foi ministrado, alguém disse bem assim: olha, eu a partir de hoje quero ser o melhor marido do mundo. Mas às vezes, amado, nós paramos no limite, ficamos exatamente ali no bom. Eu sou um bom. Observe que a maioria das esposas, elas dão notas para o marido de nota boa. É um bom marido. É um bom marido. É difícil receber aquela nota ou ouvir aquela nota. É um excelente marido.
é um ótimo marido. Por quê? Porque aquele marido parou no bom, aquela esposa parou no bom, aquele filho parou no bom, aqueles pais pararam no bom. E o bom não é o término. O término é excelente, é melhor, é extraordinário. Quantos estão me entendendo, diga amém. Então, não conforme. Exatamente por ter feito algo bom. Não, dedique-se para fazer o melhor. É o melhor que nós devemos alcançar. Nós cantamos, nós cantamos. O melhor de Deus ainda está por vir, mas você está buscando esse melhor, você pretende alcançar esse melhor, você quer chegar nesse melhor. A maneira de nós viver o nosso cristianismo, por vezes, enfada a nós mesmos. Nos sentimos enfadados. Andar no limite não é se conformar com aquilo que fez de bom. É querer sempre fazer mais e fazer o melhor. Eu não posso tocar trombeta por causa de uma ação social. Eu não devo tocar trombetas por ter feito uma ação social a milhares. É a minha obrigação. Foi o que Deus estabeleceu para nós como verdadeiramente cristão que somos. Nunca existirá um limite que não possa ser vencido. Diga comigo, nunca existirá um limite que não possa ser vencido. Sem uma escada, alguém poderia dizer bem assim, é muito difícil subir até o forro. Ah, não tem uma escada. Mas de repente alguém diz assim, vamos empilhar uma cadeira na outra. E se a gente empilhar umas 30, 40 cadeiras, dá para alcançar. Não é porque não tem escada que eu não posso alcançar o forro. Eu vou alcançar o forro de outra maneira. Amém? É aquilo, amado. Não se tem só a oração para mover o coração de Deus. Tem a oração, tem o jejum, tem o arrependimento, tem o perdão. Tem várias coisas para mover o coração de Deus e romper com o limite. Às vezes o seu limite é só orar em prol de certa situação. Não coloca o jejum em certa situação juntamente com a oração. Aí fica no limite só orando. Quando eu quero me desprender de alguma coisa, amado, quando tem algum mau hábito na minha vida, eu dobro os meus joelhos, oro e vou para um sacrifício. Eu digo para Deus, Deus, eu vou jejuar 24 horas, eu vou jejuar 48 horas, eu vou jejuar 72 horas. Quando Esther quis vencer o limite, que era um limite que estava realmente impedindo o povo dela avançar, ela venceu o limite com uma situação a qual ela usou uma das armas espirituais, e uma arma espiritual que dá muito poder e inteligência, o jejum. Ela esvaziou-se de si mesma e passou 72 horas sem comer e sem beber por uma causa específica. E relata-nos a Bíblia que depois de Esther ter jejuado 3 dias e 3 noites, ela foi vitoriosa e deu a vitória ao seu povo. Amém? Não vai adiantar estar criticando pai, estar criticando mãe. Não vai adiantar, amado, estar criticando quem quer que seja. Às vezes nós criticamos até Deus. Não vai adiantar. O que adianta é a gente romper com isso.
e rompemos com as forças malignas que estão nas regiões celestes, nós rompemos com jejum e oração. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você precisará de esforço, você precisará de organização, você precisará de um bom treinador, você precisará correr risco e você precisará de Deus. Amém? Quantos desejam vencer os seus limites, digam amém. Você precisa de um bom treinador. Ninguém consegue ser um bom atleta sem que por trás não tenha um bom treinador. Entendemos na ginástica, por exemplo, que a pessoa que quer realmente ser um bom ginástica, ela tem que ter um bom treinador. Ela tem que ter um bom treinador. Na área dos esportes, nós precisamos de um bom treinador. Na área da vida, nós precisamos de um bom treinador. E esse bom treinador chama-se Espírito Santo de Deus. Ele treina a sua vida. Ele deixa a sua vida além do limite que você tem. Às vezes nós temos um limite raso de oração, temos um limite raso de fé, a nossa fé é naturalíssima. Mas quando o Espírito Santo vem e começa a nos treinar, quando o Espírito Santo vem e começa realmente a se mover dentro de nós, a nossa fé cresce, o nosso conhecimento pelo reino de Deus se amplia e o nosso vigor espiritual e até físico se fortalece. Amém? Na vida espiritual, muitos não conseguem a libertação, não conseguem sair daquela prisão, não conseguem sair daquela situação embaraçosa, porque às vezes não recorre a um bom treinador. Recorre à imaginação da sua mente. E a imaginação da nossa mente é muito enganosa. Andar no limite não é desrespeitar a sinalização da vida. Diga comigo, andar no limite não é desrespeitar a sinalização da vida. A vida tem sinais. E isso é sério. Quando a pessoa está com problemas no coração, veias entupidas, arritmia, o coração começa a dar sinal, a cabeça começa a reclamar. Quando a pessoa está com diabetes elevada, ela começa a ter sinal, ela começa a ficar tonta, as vistas começam a escurecer. O nosso corpo, ele dá sinal em que o limite foi ultrapassado, em que o limite foi avançado, a sinalização da vida foi rompida. Não rompa com a sinalização da vida. O meu braço não alcança ali em cima. E não adianta realmente fazer marabalismo, colocar um cordão. Não, meu braço não alcança. Então eu tenho que ficar tranquilo com isso. E não desesperado porque o meu braço não alcança lá em cima. Eu tenho que viver confortavelmente. E isso eu deixo uma deixa para a igreja. Você que a todo custo quer mudar a sua família. Você que a todo custo quer mudar o seu marido, quer mudar o seu pai, quer mudar os seus filhos. Você não tem poder para isso. Este poder quem tem é o Espírito Santo de Deus. Se renda à vontade do Espírito Santo de Deus. Amém? Para que você não se canse, para que você realmente não sofra. Mas eu não sei o que eu faço, não tem isso?
Mas eu não sei o que eu faço com aquela mulher. Eu não sei o que eu faço com aquele marido. Mas eu não sei o que eu faço com aquele filho. Isso é sinal de que o seu limite esgotou. Você teve a oportunidade de ir até ali. Para você ir um pouquinho mais além, você precisa consultar um treinador. Ele vai te orientar como você chegar mais além. Amém? Preste atenção nisso. Observe as sinalizações da vida. E não precisamos andar na contramão. Não, você não precisa no trânsito furar o sinal, você não precisa no trânsito fazer ultrapassagem perigosa. Não, temos que respeitar a sinalização da vida. Para que casar precocemente, se você pode casar estruturado? Para quê? Só para dizer ao mundo que você tem uma namorada? Só para dizer ao mundo que você é bonitão, que todo mundo namora e você tem que namorar? Tem uma faculdade, tem emprego, tem casa, tem dinheiro? Não. Aí vai colocar realmente uma família verdadeiramente em apuros por causa dos desejos carnais. E uma vida, amado, não é para ser gerada e com aquelas ideias dos antigos, aonde come um, come 10. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus. Desde a primeira vez ou desde os primeiros dias que ele pisou aqui na terra. A vida não consiste em viver uma vida desorganizada. 6. Andar no limite significa andar na velocidade que você aguenta e naquela que você tem a permissão de Deus. Vá na velocidade que Deus te deu. Vá na velocidade que você aguenta ir. Não queira de maneira nenhuma andar numa velocidade que Deus não permite você andar. Ah, eu estou aqui, sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, e eu vou resolver o problema de todo mundo. Para aí, resolve primeiro os teus problemas. Para aí, dá um basta na tua vida. Muda os teus hábitos. Toma conta de ti mesmo. É isso que tu deves fazer. É viver uma vida no limite. É viver uma vida dentro exatamente daquilo que Deus estabelece. Deus estabelece para cada um de nós normas, preceitos, mandamentos, conselhos. Quem está me ouvindo, diga amém. Preste atenção nisso. Andar abaixo do limite, uma vez que nós estamos falando de limite, e pode causar impacto de tal maneira que a pessoa diga bem assim, agora eu vou viver abaixo do limite. É outro erro. Andar abaixo do limite significa omissão. Entendeu? Aqueles que vivem abaixo do limite, agora não vou me envolver com mais nada, agora não vou dizer mais nada, agora não vou reclamar de nada, agora não vou avançar para nada, porque eu vou viver agora a minha vida abaixo do limite. Ela não quer viver no limite, ela quer viver abaixo do limite. E por viver abaixo do limite, ela se torna uma pessoa que omite, sabe fazer o bem e não faz, sabe dar uma palavra que muda a situação de alguém e não dá, sabe confrontar o pecado de alguém, mas não confronta. Andar acima do limite pode significar desrespeito ao Deus que limitou. Tenha cuidado nisso. Não queira ser mais do que Deus. Deus tinha dado um limite a Satanás. Satanás tinha limite, mas Satanás quis ir acima do que estava para ele.
Ele diz: subirei até as mais altas nuvens, colocarei o meu trono, lá me assentarei e serei semelhante que o Altíssimo. Satanás quis o quê? Ir além do limite, ir além daquilo que estava dado por Deus para ele. Deus deu um limite para você. Deus deu um limite para mim. Amém? Tem pessoas como obreiros, como pastores, serão pastores de um grande rebanho. Outros serão pastores de um pequeno rebanho. Deus limitou. Deus deu a uns 5 talentos, a outro 2 talentos. Deus deu a um talento. E deu a cada um, diz a Bíblia, segundo a capacidade. Deus te conhece, Deus me conhece. Deus sabe até aonde você e eu podemos ir. Deus espera que nós vá até aonde Ele limitou. Deus limitou Saul. Saul não ouviu. Deus disse: olha, fala para Saul, Samuel, que ele não obedeceu às minhas ordens. Ele quebrou os limites. Ele não obedeceu. E por ele não ter obedecido, eu rejeitei ele de ser rei. Não quero ele mais como rei. Já mandei outra pessoa para o lugar dele. Agora, Samuel, você vai e unja a Davi, porque Davi será o substituto de Saul. Aquilo não precisava acontecer na vida de Saul. E isso está realmente como exemplo para nós, que não precisa acontecer certas coisas em nossas vidas. Deus não quer que aconteça. Deus quer que você e eu venha andar no limite. Amém? Conclusão: ande sempre no limite estabelecido por Deus. Pergunte a Deus: Deus, até onde eu posso ir? Muitos políticos cristãos, ou que se dizem cristãos, se corromperam. Sabe por que se corromperam? Porque ultrapassaram o limite de Deus. Deus até abençoou a candidatura deles. Eles chegaram realmente lá no Congresso, chegaram aonde deveria chegar, por permissão de Deus. Saul chegou aonde Deus permitiu que ele chegasse, mas não continuou, porque quebrou os limites de Deus. Se nós queremos continuar, devemos atentar para os limites que Deus impôs sobre a nossa vida. Ante a sua vida no limite. Se coloque em pé em nome de Jesus.